Oi, gente, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Gente, todos os dias eu li uns salmos, né? Só que o Espírito Santo, eu creio que ele me deu direção, que tá aqui no meu coração também, que aí é para todos os dias que eu for gravar o devocional, eu fazer uma oração em prol de alguma coisa. Aí hoje eu vou estar orando apenas para o Senhor abençoar a nossa semana, abençoar a nossa vida. Amém? Gente, eu vou estar orando essa manhã pra gente, amém? Pai amado e Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, Senhor, eu venho agradecer pelas nossas vidas, porque se estamos aqui é porque mais um dia a misericórdia do Senhor se renovou na vida de cada um. E eu te peço, em nome de Jesus, meu Pai, que a Tua presença possa estar conosco nesse dia. E desde já também, Senhor, eu venho consagrar a nossa semana, que o Senhor venha estar conosco nesses 7 dias, não só nesses 7 dias, né, mas todos os dias, mas que essa semana venha ser uma semana cheia de paz, alegria, bênçãos, renovação, saúde. E é isso que eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada um, nos guardando, nos livrando de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Amém? Gente, o devocional de hoje é no livro de Jeremias, capítulo 4, só que eu vou estar lendo 3 versículos desse capítulo 4 apenas, que me veio de direção do Espírito Santo no meu coração. Aí eu vou estar lendo ele nessa manhã para nós, amém? E o versículo 1 vem nos dizer assim, no capítulo 4. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Gente, agora no versículo 14 do capítulo 4 ainda, vem nos dizer assim: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Agora no versículo 22 vem nos dizer assim: deveras, o meu povo está louco, já não me conhece, são filhos nércios e não inteligentes, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Gente, essa manhã com esses 3 versículos, o Espírito Santo ele quer nos dizer o seguinte. No versículo 1, ele vem nos convidar, né? No comecinho ele vem nos dizer: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Então ele já começa a nos convidar para que você volte para a presença dele. Volte do lugar que você nunca deveria ter saído, né? E ele vem nos dizer mais à frente que se a gente remover as abominações de diante dele, nós não andaremos mais vagueando. Então o Senhor também, ele vem nos chamar para que a gente tire essas abominações de diante da presença dele. E essas abominações são tudo aquilo que é contrário ao Senhor, porque ele é santo. Então, nessa manhã, vamos cada um fazer uma análise de si, né? Porque nós mesmos saberemos quais são essas abominações que temos colocado diante da presença do Senhor, né? Então ele vem nos chamar para que a gente venha tirar essas abominações da presença dele, né? Gente, e louvado seja Deus, o Senhor ele vem nos dizer assim, que se a gente voltar para ele, se a gente tirar essas abominações de diante da presença dele, nós não andaremos mais vagueando. Então o Senhor quer nos dizer o quê? Muitos de nós têm estado assim, né? Vagueando por aí, perdidos, sem direção, sem saber para onde ir. Eles estão realmente ali totalmente perdidos, né? Então, se a gente fazer tudo isso que o Senhor vem nos dizer nesse versículo 1, né? Voltar para Ele, tirar essas abominações, que, igual eu falei, são pecados que sabemos que nos afastam do Senhor. Ele nos dará direção, sabe? Nós que estamos, às vezes, vagueando, você que às vezes está perdido, você será encontrado, você será direcionado. Então, com esse versículo 1, o Senhor vem nos dizer isso, amém? Agora no versículo 14, né, que o Senhor vem nos dizer: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Então o Senhor já vem nos dizer que os pensamentos, eles são algo que, tipo assim, eu creio que nos afasta do Senhor, né? Porque os pensamentos, eles começam aqui, depois eles descem para o coração e podem realmente criar, às vezes, um caráter ou criar algo que não somos, né, diante do Senhor. Então, o Senhor vai nos dizer para que a gente venha lavar o nosso coração dessa malícia, sabe? E essa malícia, nem sempre o Senhor quer nos dizer que é puxado para aquele lado, assim, carnal, sabe? Algo físico.
muitas das vezes essa malícia que está em nosso coração, às vezes você começa a fazer algo para o Senhor, mas já querendo algo em troca. Você começa a ter um pensamento de malícia ali quando você está na casa do Senhor e começa a querer ser melhor do que as pessoas dentro da casa do Senhor. Então, gente, igual eu falei, essa malícia nem sempre vai ser por o lado carnal, né? Sempre, igual o Senhor vai nos dizer, né, que a gente deve lavar o nosso coração da malícia, é quando a malícia é algo que já desceu para o nosso coração, né? Quando às vezes essa malícia começa a virar um ego, uma vaidade, quando você começa a ter ali desejos de às vezes ser melhor, de ser maior do que as pessoas, ou pensar que você é melhor ou maior que as pessoas. Então, o Senhor vem nos dizer até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos. Então, Ele vem nos dizer até quando a gente terá pensamentos maus, quando na verdade a gente deveria estar ali cultivando pensamentos bons dentro de nós, né? Então, o Senhor vem nos dizer para que a gente possa purificar a nossa mente. Muitas das vezes vem ali a malícia no nosso coração, vem os pensamentos maus e em vez da gente repreender aquilo, não aceitar, a gente fica ali cultivando, alimentando aquilo. Então, o Senhor vem nos dizer para que a gente possa lavar o nosso coração da malícia, da vaidade, do ego e principalmente dos maus pensamentos, porque é algo que nos afasta do Senhor. É igual eu falei, o Espírito Santo, ele é santo. Então, se você estiver ali tendo pensamentos maus, pensamentos maliciosos, em todos os sentidos, acaba que isso afasta a presença do Senhor de nós também. Amém? Agora no versículo 22, né, que vem nos dizer: deveras, o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nércios e não inteligentes, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Quando o Senhor ele vem nos dizer, né, que deveras o meu povo está louco e já não me conhece, então ele vem nos dizer o quê? Que nós estamos, todos aqueles que, mesmo conhecendo ao Senhor e sabendo os princípios, como Ele é amor, justiça, Ele é misericordioso. E quando a gente acaba, mesmo conhecendo esses princípios do Senhor, ainda assim, sendo totalmente ao contrário daquilo que Ele é, a gente acaba se tornando louco. Por isso que Ele vem nos dizer que a gente não conhece a Ele. Porque se a gente realmente conhecesse a Ele, conhecesse quem Ele é, o que Ele faz por nós, a gente seria sábio, né? A gente gostaria, eu creio que, ser igual a Ele, né? Então muitas pessoas se dizem conhecer o Senhor, mas elas são totalmente diferentes e fazem totalmente ao contrário daquilo que o Senhor é. Então acaba que a gente se torna louco, né? Igual a palavra do Senhor vem nos dizer. E quando o Senhor também vem nos dizer, né, que são filhos nércios e não inteligentes, e que são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. O Senhor quer nos dizer que nós, né, os filhos do Senhor, temos sido nércios, desapercebidos, né? A gente fica ali a todo tempo avoado, a gente não fica ali vigiando o tempo todo, igual a palavra do Senhor vem nos dizer que nós deveríamos vigiar e orar o tempo todo. Só que a gente tem sido nércios, não temos sido sábios, sempre ficamos ali desapercebidos. E acaba que a gente não se torna inteligente, porque se a gente fosse inteligente, se a gente fosse pessoas sábias, a gente ficaria apercebidos, né? A gente ficaria ali atento e não nércios, igual a palavra do Senhor vem nos dizer, né? E igual a palavra do Senhor vem nos dizer, né? Que somos sábios para o mal e não sabemos fazer o bem. É exatamente isso. Hoje as pessoas, elas são mais inteligentes, mais prontas ali para fazer o mal do que para fazer um bem, né? O seu próximo. Então, gente, acaba que o bem mesmo que a gente deveria fazer, a gente não faz, né? E igual a palavra do Senhor vai nos dizer, a gente acaba sendo mais sábio, mais inteligente para estar ali fazendo mal, para estar ali falando mal das pessoas, para estar ali mentindo, fazendo o que for. E o bem mesmo que a gente deveria, a gente não está fazendo, né? Então o Senhor vem nos dizer para que a gente venha a ser mais sábio, né? Para fazer o bem e venha a ser tolo, né? Para fazer o mal. Amém? Gente, foi esse o devocional de hoje. Foi no livro de Jeremias, capítulo 4. E aí, igual eu falei, eu não li o capítulo todo. Eu li apenas o versículo 1, o versículo 14 e o versículo 22, viu? E é isso, viu, gente? Uma ótima semana pra vocês, cheia da presença do Senhor Jesus. E é isso, fiquem com Deus e um abraço.